Ora então, boa noite a todos. Estamos aqui para o final, este quase que é o final finalíssimo, portanto, depois de um ciclo de 5 webinars dedicados às 5 áreas de foco do Lions a nível Portugal e a nível internacional, estamos aqui para o 5 mais 1. Portanto, tendo em conta as reações que nós tivemos e que foram realmente, que nós muito nos orgulhamos de todos aqueles 5 webinars, foi decidido efetivamente aqui acrescentar mais um e vamos então hoje falar novamente sobre o tema ambiente, sendo que a temática em específico vai ser diferente e obviamente o orador também. Portanto, em meu nome, Isabel Oliva Teles, Presidente da Divisão 8, dou então as boas-vindas a todos aqueles que nos estão a assistir pela plataforma Zoom e também pela plataforma Facebook. E vou passar então de imediato, agradecer então a participação mais uma vez de todos, e vou passar então a palavra à Presidente do Lions Clube de Águeda, o organizador deste seminário em concreto, Ana Maria Beja Simões, para nos apresentar a oradora e a temática sobre a qual vamos então refletir sobre o dia de hoje. Então, até já. Ana Maria, já podes apresentar. Estão-me a ouvir? É que eu penso que há aqui um problema qualquer de comunicação, porque eu de vez em quando deixo de vos ouvir. Estão-me a ouvir bem? Sim, estamos a ouvir. Pronto, Sim, eu é que não ouço. Ora, muito boa noite a todos. Muito boa noite a todos. Antes de mais, queria agradecer a vossa presença, agradecer à nossa querida Presidente de Divisão por todo o seu trabalho que teve na organização destes webinars, que foram um sucesso, e também ao nosso Governador que nos recebeu e que sempre nos apoiou em todas as questões relacionadas com problemas existentes, sempre muito presente, sempre muito atento e sempre muito facilitador. Obrigado desde já, obrigado também à Divisão 8 pelo carinho com que conduziram todas as reuniões, conduziram pela nossa Presidente, mas participaram, portanto, penso que a Divisão 8 está de parabéns e queria, antes de efetivamente passar a apresentar a nossa palestrante, fazer este registro que é subejamente merecido. Portanto, a palestrante de hoje, a doutora Maria Alexandra Santos Azevedo, é natural de Vilar, Concelho do Cadaval, tem 53 anos, é licenciada em Medicina Veterinária. Na Quercus desempenhou funções na Direção Nacional de 2005 a 2014. É secretária da Mesa da Assembleia Geral entre 2015 e 2019. É coordenadora da campanha Autárquicas sem glifosato herbicidas, formadora na temática da ecogastronomia e voluntária do Centro de Recuperação de Animais Selvagens de Monte Junto. Autora dos guias práticos Ervas Silvestres Comestíveis e Frutos Silvestres Comestíveis. Autora e apresentadora da série de vídeos Natureza Comestível e membro do movimento Slow Food. Atualmente é a vice-presidente da Quercus. Agradecer também à doutora Alexandra Azevedo por nos podermos, como é dizer, estar perante a Soutora, portanto, nesta palestra, que certamente irá agradar a todos vós. Muito obrigado. Então a palavra. Muito obrigada pelo convite também e espero que realmente gostem da abordagem. Como perceberam, eu sou médica veterinária de profissão e isto de falar destas temáticas é mesmo por uma questão de paixão e de gosto e tem sido uma aprendizagem
sempre ao longo destes já uns aninhos bons no ativismo. E então, sem mais delongas, se calhar começaria já a partilhar a tela com a apresentação, pode ser? Ora, aqui vamos. Compartilhar. Pronto. Então vamos lá. Realmente as abelhas têm uma importância enorme quando pensamos em abelhas, realmente é dos insetos mais importantes no mundo, serviços ecológicos de qual depende não só a produção de alimentos, mas enfim, todo um equilíbrio ecológico que é necessário a múltiplas funções que nós nem sequer temos noção e consciência e nem ainda o conhecimento que eles existem, mas ao fim e ao cabo estamos a falar também de uma comunidade enorme de insetos. As abelhas estão aqui como cabeça de cartaz, mas na realidade quando pensamos em abelhas temos que pensar em toda uma comunidade muito biodiversa de insetos. E concretamente, em relação aos serviços ecológicos da polinização, explicar um bocadinho o que é isto, muito sumariamente. Temos vários tipos de flores. No caso das flores que têm os dois sexos juntos, o sexo feminino e o sexo masculino, é curioso que o formato da parte feminina de uma flor é muito parecida com o útero humano, e então temos humano e não só, sim, as espécies animais quase sempre têm dois cornos, é diferente, mas estava eu a dizer, temos o pólen, não é, que vai lançar, que é a parte masculina, que vai depois ser recolhida na parte central da flor e vai fecundar o óvulo que está na base dessa flor, onde vai gerar o fruto. Temos aqui então uma sequência de como este processo funciona. Muito interessante também é que, tal como no reino animal há mecanismos para evitar a consanguinidade, no reino vegetal também. Mesmo que as flores tenham o mesmo sexo, na mesma planta ou na mesma flor, há preferência em que essas flores sejam polinizadas pelo pólen de outra flor. E às vezes até de outra planta, precisamente para haver uma maior diversidade genética. Não estamos apenas a falar em diversidade biológica, não é? De biodiversidade, mas também de uma diversidade genética, porque é essa diversidade que vai dar um passaporte, digamos assim, para as alterações que vão sempre acontecendo no meio natural para uma permanente adaptação. Isto é uma estratégia altamente bem sucedida, não é? Porque senão não estaríamos aqui, ainda por cima com tantas agressões que temos feito. Dentro dos agentes polinizadores, temos agentes que são abióticos, ou seja, não precisam de outros animais, de outros seres vivos, que é o caso do vento, da água, da chuva, por exemplo. E depois temos também os animais. Dentro dos animais, os insetos têm aqui um impacto muito mais relevante, não é? A maioria da polinização é efetivamente realizada por insetos. Claro que também temos o caso das aves ou dos morcegos, não é? Que vão também passando, e outras espécies que vão passando pelo ambiente natural e vão arrastando pólenes e vão-se esfregando, não é? Também nas flores, e assim todo o processo vai acontecendo. Mas os insetos, como muitas vezes se alimentam do próprio pólen e do néctar, necessariamente têm que contactar com as flores, e é aí que há contactos. Como eu estava a dizer, não são apenas as abelhas, mas uma comunidade imensa. Nós nem imaginaríamos que também são polinizadores, como o caso das borboletas, das libélulas, até das aranhas, as vespas, besouros, os mosquitos, até as moscas, formigas, enfim, é realmente uma comunidade muito biodiversa. Para às vezes nós, enquanto espécie humana, percebermos um bocado o impacto disto tudo, às vezes também precisamos de traduzir para algo que
que estamos mais familiarizados. Portanto, temos uma quantidade de fenómenos a acontecer, mas passamos quase ao lado disso, não é? Temos umas vidas tão urbanas que às vezes nem imaginamos da quantidade de serviços que a natureza está a fazer gratuitamente, que nós precisamos deles, mas nós nem sequer damos conta. Mas na produção de alimentos é algo que nos diz diretamente, não é? Tem um impacto direto na nossa vida, porque nos alimentamos sobretudo de alimentos cultivados, e estão a ver aqui, para produzir uma série de alimentos, a relevância da polinização por insetos. E, no caso das abelhas, lá está, são a cabeça de cartaz. Mas destacar aqui, por exemplo, as amêndoas, que dependem em 100% da polinização dos insetos. Caso contrário, pura e simplesmente não frutificavam. Ora, isto remetia-nos aqui para questões que vamos ver mais à frente, como o uso de pesticidas e por aí fora, mas para percebermos ainda mais o alcance que isto uma coisa destas que tomamos como garantida, se deixasse de existir, isto era o caos, não é? Para já condicionava muito a produção de alimentos, mas depois era o caos a nível do nosso sistema económico também, porque tem um impacto, enfim, aqui calculado em cerca de 10%, mas possivelmente até poderá ser muito mais. Normalmente estas avaliações são sempre muito conservadoras. Mas os insetos são importantes para todo um vasto ecossistema e uma série de espécies, quer sejam animais, plantas, enfim, que dependem destes animais para se alimentarem, né? Que haja a polinização, que haja a frutificação, para alimentar toda uma cadeia ecológica, e realmente isto é complexo. Passamos agora então às ameaças. De facto, a que mais se destaca são o uso de pesticidas, mas há muitas mais. A transformação que nós causamos no nosso planeta e concretamente aqui em Portugal. Se olharmos com atenção, o que é que vemos? Mas antigamente o que é que havia? O nosso território basicamente era uma imensa floresta, não é? A floresta mediterrânica, embora aqui com alguma influência atlântica também, que era a nossa Amazónia. E temos pena que as últimas florestas primárias, não é, do país estejam a ser destruídas e esquecemos que nós já destruímos a nossa. E também nos esquecemos que se calhar podemos recuperá-la em muito mais sítios, e uma série de práticas que estamos a fazer que vão num sentido exatamente oposto. E perante o grande desafio das alterações climáticas, deveriam nos obrigar a fazer realmente muito mais e muito melhor, e também devia nos suscitar mais humildade em relação à espécie humana, da maneira como anda a tratar de facto o planeta, porque há aqui muito conhecimento que nós não temos e é preciso abrir-nos mais a este desconhecido e olharmos com mais respeito a tudo o que está à nossa volta. E então o que é que realmente nós podemos fazer? Bem, há realmente estudos de inventão destas espécies, há a velha chavão, não é? De que não se protege o que não se conhece, e acaba por ser necessário perceber às vezes um bocadinho aquilo que existe para também suscitar mais medidas concretas. Depois, claro, o setor da agricultura é dos que mais tem impacto, não só em Portugal, também no mundo em geral, na ocupação de área e da tal desflorestação, da tal alteração do que eram antes florestas e agora são terras de cultivo, e tem que haver aqui realmente um compromisso para que as técnicas de produção dos nossos alimentos, que a agricultura se compatibilize com a proteção de alguns valores naturais, e isso é possível, e a espécie humana pode ter realmente um impacto positivo. Estamos a pensar que sempre que a espécie humana quando chega é para destruir, não é assim, não tem que ser assim. E portanto há aqui já algumas medidas políticas no sentido de
condicionar alguns inseticidas, concretamente, que se verificaram que tinham um impacto muito direto nestas espécies, nas abelhas em particular, mas as áreas urbanas também têm aqui um papel, não seja, é onde nós também, e onde há uma exposição direta, e as autarquias, enquanto poder local, têm também aqui um dever de serem o exemplo, e com várias medidas que se podem fazer, nomeadamente estimular a produção biológica nos seus territórios, através, por exemplo, das cantinas escolares, e a maneira como faz a sua gestão. Muitas vezes as áreas urbanas podem ser refúgios para as espécies, quando muitas vezes à volta estão rodeadas por uma agricultura ainda excessivamente química. Portanto, apesar de nas áreas urbanas não ser a zona onde mais se utilizem pesticidas, tem uma responsabilidade aqui muito grande em mudar a mudança deste paradigma. E há, inclusive, países europeus que já estão na linha da frente e já têm proibições totais de pesticidas em áreas urbanas. É o caso da Alemanha, Bélgica, Dinamarca e Luxemburgo. E há agora dinâmicas para que as cidades não só deixem de utilizar estes produtos, como ainda façam muito mais para que haja condições, boas condições de vida também para estes seres. Que ao mesmo tempo estamos a cuidar das nossas boas condições de vida, porque isto tudo está lado a lado. Para evitar golpes de calor, por exemplo, nós precisamos que as nossas vilas, cidades tenham mais arvoredo. E neste caso concreto das abelhas e dos polinizadores, também temos que pensar numa coisa que são as flores, que são o alimento das abelhas. E quanto mais diversidade houver, melhor, que é para haver flores a maior parte, um maior período de tempo do ano, que elas têm que comer durante todo o ano, não é? Quando não há, tem as reservas, que é o mel, mas nós queremos recolher o mel, e então quanto mais alimentos disponíveis tiverem, menos necessidade elas têm de ir às reservas, e portanto mais mel nós podemos também retirar. E então a Quercus recentemente traduziu e adaptou este guia, que está, guia para cidades amigas dos polinizadores, que está disponível no site. É um guia, neste caso, dirigido aos decisores políticos e aos técnicos, mas está em preparação mais dirigido ao cidadão comum, o que é que o cidadão comum também pode fazer. E uma das coisas que pode desde já fazer também é as estruturas de sementes para polinizadores, em especial abelhas, que são atrativas para as abelhas, que está à venda na loja online, são sementes biológicas certificadas. E então, realmente, aqui, medidas concretas das cidades amigas dos polinizadores é mesmo uma política de zero pesticidas, que ao mesmo tempo é também de dar mais espaço à natureza. E aí esbarramos numa questão, que é a mentalidade. E não é só em Portugal que atravessamos esse dilema. Os outros países europeus que já têm mais anos desta caminhada também são ainda confrontados com isto, a aceitação do público. Estamos habituados a anos, não é, de ver calçadas imaculadas e de espaços sem nada, não é, limpos, o tal conceito de limpar a natureza, que depois, quando começam a haver mais ervas, as pessoas acham que está sujo, que está feio, que está descuidado. E por isso, aqui, a importância da comunicação é fundamental. E dou-vos aqui o exemplo desta freguesia, que é uma união de freguesias, na zona de Óbidos, que este ano, precisamente, para assinalar o Dia da Terra, em abril, colocou em todas as principais entradas do limite da sua freguesia estes painéis de sinalética, precisamente para ajudar esta percepção pública. E não há mesmo outra forma, melhor forma de comunicar. Mesmo nesta era digital, é uma informação volátil, não é? E nada melhor do que ter sinalética, cartazes, onde permanentemente as pessoas, ao passarem naquele local, estão a serem confrontados com aquela mensagem. Depois, há todo um conjunto então de medidas, desde alterar os relevados para pratos. O relevado não tem alimento para
para as abelhas e para os polinizadores, e estamos vou já passando, são várias coisas que nós podemos fazer, mas eu vou detalhar nos próximos diapositivos. Este é um exemplo de Lousada que este ano reforçou a sua estratégia de biodiversidade, deixando inclusive de cortar os ervados, mas precisamente para haver uma aceitação pública tem a tal sinalética para explicar porquê. Isto não é para simplesmente não nos interessarmos, não nos ralarmos e não querer gastar dinheiro, nada disso. É porque há uma preocupação por uma causa maior. Este é um exemplo deslumbrante de uma cidade no Reino Unido que a Associação de Apicultores desafiou a autarquia a colocar estes pratos, a semear estes pratos biodiversos para os polinizadores, e o resultado é este. Claro que isto não se mantém assim o ano todo, depois temos o verão, onde já não temos tanta flor, mas é preciso aceitar que a natureza precisa desse ciclo e é preciso que se complete, para que haja depois semente viável que depois faça uma autossementeira. Mas queria aqui destacar uma coisa muito importante e que nós não damos valor nenhum e atualmente é considerado um vilão, que é o nosso matagal. Fala-se, isso é mata, é matagal, é combustível, é para cortar. Nada de mais enviesado. Claro que há que ter uma gestão equilibrada, não é? As questões dos fogos, assim, mas o matagal é de tal forma diverso e tão rico e que alimenta uma panóplia de insetos que tem inclusive um grande potencial ornamental que é atualmente desvalorizado. Se olharmos para os nossos jardins urbanos, não vemos estas espécies. E, portanto, há todo aqui um trabalho para fazer com os jardinagem, inclusive, no setor económico dos vivaristas, que também é importante estimular nesta nova perspectiva. E é preciso não esquecer que nós estamos na segunda região bioclimática mais biodiversa do planeta. Às vezes não pensamos que somos assim tão ricos, não é? Somos muito mais ricos do que imaginamos, não estamos a utilizar esse potencial. Além das espécies de matagal, depois temos outra série de espécies de pré-florestais, até chegar ao bosque climático, que no nosso caso era dominado pelos carvalhos e dos floreiros, por isso a quercus se chama quercus, porque é o nome científico do género das plantas em que pertence a esta grande família, que eram os gigantes verdes que povoavam aqui o nosso território. E vou só destacar aqui uma espécie que tem uma distribuição muito grande pelo nosso país, que faz um arbusto de pequena árvore, que é o sanguinho das sebes. Eu nunca vi em parques urbanos, mas é excelente para sebes, como se pode ver, e em vez de termos sempre sebes de bucho, invariavelmente, parece que não existe mais nada. E esta espécie é particularmente interessante. Isto é uma imagem do meu jardim, foi semeado por mim de semente, esta planta, e eu apercebi-me que ela estava em flor pelo barulho das abelhas e dos insetos que lá estavam, porque a flor é tão minúscula que me passou despercebida, e eu passava lá ao lado todos os dias e nem me apercebia. Com o barulho é que eu vi, e ela agora está assim, com os frutos, neste momento ainda estão muito imaturos, mas já estão a começar a amadurecer, onde ficam negros. E, portanto, agora estamos na altura da recolha das primeiras sementes que a natureza nos está a dar. Esta é uma imagem de como podem ser os nossos jardins, com uma cobertura total do solo, o mais biodiversa possível, com preferência por espécies autóctones, mas não só, há espécies ornamentais que também são muito interessantes, até para os próprios polinizadores. E depois os hotéis para insetos, que estão a ser também cada vez mais vulgarizados em alguns países europeus. Esta imagem é em França e a outra é do meu jardim. Aqui são mais imagens do meu jardim e da minha mãe, que é ao lado da minha casa, que é um bocado inspirado em recriar um bocado o que era o nosso bosque, que era nada mais, nada menos que denso, uma cobertura densa, biodiversa e multifuncional. Eu tenho uma charca, inclusive, que eu nunca imaginei como é que
um pequeno lago com charca, pronto, com 1000 metros cúbicos de água, não tem muito mais, é um pulsar de vida e somos surpreendidos com espécies que não imaginamos, quer dizer, como é que aparece aqui numa pequena bolsa, e isto é importante também para os insetos que podem beber água em qualquer altura do ano, para as aves, inclusive, enfim. Cá está exemplos de práticas que hoje são extremamente comuns, as podas radicais, as limpezas, nem sabemos o que é um rio. Há muitas zonas dentro de áreas urbanas onde os rios são tratados como meras valas para escoamento de águas, e a sua importância enquanto ecossistema complexo é completamente desvalorizada, e isto penalizando as autarquias só para destruir. É que ainda é isto, somos um país realmente muito rico, porque estragamos realmente muitos recursos e sem resolver problema nenhum. Agora, com a questão das limpezas por causa dos fogos, ainda agravámos, demos alguns passos em frente no abandono de herbicidas em algumas autarquias, mas estamos aqui a dar passos atrás, com vastas áreas pulverizadas para manter a tal limpeza, que depois não há capacidade para manter com meios humanos, não é? E uso mecânico e tal. Portanto, em vez de compreender como é que a natureza funciona e preservar as espécies que são resilientes ao fogo, querer ter limpeza só nos está a cavar a cova mais fundo. Aqui um exemplo, porque cidades amigas dos polinizadores têm que necessariamente ser cidades amigas de todos nós, não? Das árvores, de nós e das crianças, não é? São sempre faladas como o futuro do mundo, e estas imagens para nos repetir, nós estamos a retirar literalmente a natureza do contacto de brincadeira, de espaço de brincadeira das nossas crianças, em nome de uma segurança que está a ser altamente questionada cada vez mais, inclusive pelo reputado professor Carlos Neto, que agora publicou recentemente o seu livro muito aguardado, Libertem as Crianças, e que eu também aconselho esta leitura. E temos aqui mais exemplos. Quando a natureza tem as soluções, um modelo mais natural não é necessariamente mais descuidado, pelo contrário, pode ser muito mais verde, muito mais florido e necessariamente mais estético, portanto, por oposição àquele conceito de limpo, não é? Pente zero, muitas vezes que é o que estamos a transformar em muitas bermas e taludes das nossas estradas e a cometer crimes que só mais tarde, se calhar, vamos sofrer ainda mais as consequências, com árvores centenárias a serem abatidas por leis que estão mal formuladas e precisam urgentemente, e essa é uma prioridade da Quercus, de alterar estas práticas. Aqui falar-vos também de madeira, lá está, por oposição à tal conceito de limpeza. Madeira de árvores velhas e árvores mortas são um ecossistema em si, que podemos falar de autênticos hotéis de animais, já não são só os insetos, mas há cavidades que abrigam ninhos para certas aves e também desenvolvem-se fungos, desenvolvem-se esses insetos que, por sua vez, e muitos insetos que vão ser alimento para aves. Portanto, isto é uma teia muito intrincada, e este exemplo bastante elucidativo da quantidade de vida que se gera à volta de um tronco morto. Portanto, temos aqui exemplos muito desafiantes para colocarmos nos nossos parques urbanos. Em vez daqueles jardins ascéticos e demasiado geométricos, com aquele mobiliário urbano e de jardins, por que não termos troncos de árvores, que às vezes precisam de ser abatidas, que é mesmo assim, serem aqui colocadas e podem servir não só como ecossistema, mas também como bancos de jardim. Aqui são exemplos destas faixas de vários ramos que têm aqui uma grande capacidade também de atrair uma diversidade de espécies, porque cada espécie tem as suas preferências. E aqui é um minuto verde da Quercus,
com um exemplo muito simples, que qualquer pessoa pode fazer um hotel para insetos, e aqui aproveitando uma caixa de embalagem de vinhos, depois é simplesmente preenchida com uma maior diversidade possível de tipos de materiais. Como eu estava a dizer, cada espécie tem as suas preferências. Estes são outros exemplos de pequenos hotéis para insetos, com vários tipos de ranhuras, com troncos perfurados, com pequenos raminhos, com canas, todo este tipo de... Basicamente, o início é ter um envolto e depois pode ser preenchido de várias formas. No caso das borboletas, por exemplo, são estas tais ranhuras, depois dentro da caixa elas têm que ter ali um suporte, portanto tem que ter ali um ramo no meio, a caixa não fica completamente vazia. E portanto há estas especificações para abelhas solitárias, nem todas as abelhas vivem a colmeia, também temos as abelhas solitárias e elas preferem pequenos orifícios, e então uma forma é agarrar num tronco, colocar várias dimensões de furos e é quanto baste. As joaninhas já preferem montinhos de ramos, por exemplo. E aqui um exemplo de um hotel de grandes dimensões, isto é também de uma casa quase, num parque urbano, e a tal importância da sinalética para que as pessoas realmente percebam e aceitem a pertinência destes espaços. Mais exemplos, que são autênticos resorts, digamos assim, e realmente nós podemos fazer um pouco isto à nossa escala, na nossa varanda, no nosso terraço, no nosso jardim. Podemos também ser, inclusive, apicultores, nem que seja só de uma colmeia, não usar, obviamente, quaisquer produtos químicos, ter hotéis para insetos, ter diversidade dos nossos jardins, e a nível dos espaços públicos, estamos aqui num grande desafio, porque realmente as autarquias que querem abandonar os herbicidas precisam também da colaboração dos cidadãos. Isto é um bocado os dois lados da mesma moeda, ou seja, os dois lados, a moeda tem os dois lados virados para o mesmo lado, que é, as autarquias devem informar e estimular a participação dos cidadãos, e por outro lado os cidadãos também devem desafiar e estar mais colaborativos, não é? E mais solícitos. E podem-se fazer várias iniciativas, desde adotar uma rua, adotar uma árvore, em que naquele bairro as pessoas cuidam da caldeira daquela árvore, por exemplo. Podem cuidar de um pequeno espaço, agora fala-se muito nas hortas comunitárias, mas há muito mais coisas que se podem fazer, cuidar de um jardim, renaturalizar troços de rios. Temos inclusive uma outra associação que é a ASP, que é a Associação Portuguesa de Educação Ambiental, que também tem sede no mesmo edifício da Quercus, curiosamente. Tem um projeto que é o projeto Rios, que estimula precisamente estas dinâmicas, haver grupos de pessoas que adotem troços de cerca de 500 metros. É só ir ao site e está lá tudo explicado. E pronto, fico-me por aqui. Obrigada pela vossa atenção, e estou disponível para as vossas questões, e espero que tenha suscitado aqui pelo menos interesse e querer saber mais, porque às vezes não há muitas dúvidas, pode ser uma necessidade que precisarmos saber mais ainda. Muito obrigada, doutora Alexandra. Eu acho que todos nós, pelo menos da minha parte, como eu tinha prometido, já tirei uma série de apontamentos, e eu acho que as próprias fotografias também acompanharam muitíssimo bem em que nós imaginávamos todos estes espaços e o quanto nós podemos ajudar. E houve aqui uma ideia que me chamou logo a atenção, que é: preocupamos muito com a destruição, vamos imaginar, de uma Amazónia, e eu penso até que nós, nos nossos espaços, estamos igualmente a destruir. Eu acho que essa é uma mensagem realmente que merece aqui uma elevada reflexão de todas as ações que nós levamos. A limpeza das florestas, outra das ideias que realmente me prendeu. Portanto, muito obrigada e muitos parabéns realmente pelo menos eu sinto-me bastante cativada, claramente, em aprender mais. Eu, entanto, aproveitei quando falou na tradução do guia, já coloquei também o link aqui no bate-papo. Muito obrigada, doutora Alexandra.
Vou então dar por aberta as questões, o período de questões, portanto está, neste momento vocês podem então... então já tenho aqui a Dora, só aqui. A natureza não precisa de limpeza, como mudar a mente das pessoas? Companheira Dora, coloca então já esta questão. Sim, é realmente um grande desafio, porque basicamente há todo aqui um conjunto de dinâmicas que é necessário mudar. A lei tem que mudar, mas ao mesmo tempo ela muda também um bocado por força da pressão, e por isso organizações como as nossas, não é? Têm aqui um papel muito importante, porque não é fácil realmente mudar mentalidades, às vezes são gerações que podem ser necessárias, e por isso o poder político, as elites têm aqui uma importância muito grande, mas nós enquanto sociedade, com este trabalho também de pesquisa, de sistematização da informação, de ajudar que afinal é possível fazer de outra maneira, tudo se torna mais fácil. Quando há sensibilidade e começa a haver algum caminho aberto, é continuar com persistência que devemos lá chegar. Mas teremos que ser um bocadinho rápidos, porque estamos aqui numa situação de Covid em que se está a prestar demasiado. Acho que deixámos de ouvir a doutora Alexandra. É um best-seller, é um engenheiro florestal alemão. Doutora Alexandra, peço desculpa, eu acho que ficou com um pouco de falta de sinal, entretanto nós vimos uma imagem do livro, é tornar a repetir o porquê do livro. Pronto, o porquê do livro. A sabedoria secreta da natureza, em que ele frisa muito bem que uma doença é apenas um sinal de que algo está mal. E o que estamos a lidar com esta situação de Covid é que estamos a olhar para a doença e não nos estamos a questionar então o que é que está mal e o que nos está a levar a esta pandemia. E dizer-vos que existem cada vez mais novas doenças desde as últimas décadas, e elas estão diretamente relacionadas precisamente com a destruição das últimas florestas primárias. Quando se abate uma árvore, em Portugal, que já não temos a nossa Amazónia, mas quando se abate uma árvore, mesmo em contexto urbano, nós estamos a retirar condições de autolimpeza das bactérias que existem, dos vírus, porque os predadores dessas bactérias e vírus vivem na casca das árvores, que é referido neste livro e é também muito referido pelo reputado professor Jorge Paiva, que merece aqui ser referenciado, que tem sido uma das vozes, e outra que também merece ser ecoada, deixou-nos um legado que tem estado a ser dilapidado, e temos que é Gonçalo Ribeiro Teles, que já faleceu, e portanto temos que ser nós agora portadores desse seu legado, dessas suas mensagens, e uma delas era precisamente esta: a natureza não precisa de limpeza. Temos que olhar precisamente, e agora temos o conhecimento, inclusive, da ecologia funcional, é uma das cátedras, digamos, das ciências que estudam estes fenómenos, para nos dar orientações que têm agora sim que ficar refletidas depois nas práticas concretas. E este conhecimento, claro, não vamos ser botânicos, não vamos ser nenhuns doutorados nestas coisas, mas isto não é assim tão complexo, basta que tenhamos orientações relativamente simples. Claro, é necessário conhecer algumas espécies, mas depois, desde que haja os princípios básicos bem colocados, tudo se vai tornar mais fácil. Muito obrigada. Eu dou então a palavra à Ana Maria Beja Simões, que eu julgo que queria fazer uma questão. Está desligado. Está desligado, exatamente. Antes de mais, muito obrigada à doutora Alexandra.
Aprendi imenso. Eu, enquanto professor de Geografia, que estou permanentemente ao longo da minha carreira, de 42 anos de ensino, a falar no equilíbrio dos ecossistemas, a falar disso tudo, aprendi imenso com a sua comunicação e penso que, assim como os meus colegas também de ensino, seria muito importante a Quercus, lanço este desafio, começar pelas escolas, porque efetivamente muitas vezes há um desconhecimento da necessidade deste equilíbrio e como promover este equilíbrio ambiental. Mudar mentalidades demora muitas gerações. Primeiro é necessário interiorizar o conhecimento para depois o podermos aplicar e corretamente. E haver aqui um equilíbrio entre a educação que se pretende do conhecimento da educação, neste caso ambiental, e a questão das decisões políticas, porque parece que há aqui um contrassenso entre as decisões políticas e o que está correto em termos ambientais. Falamos muito de alterações climáticas, falamos muito da destruição da floresta equatorial, sim, esquecemos da floresta atlântica e, efetivamente, é importante, neste caso, os alunos, os jovens, melhor dizendo, terem este conhecimento para que o possam aplicar futuramente. As alterações climáticas já têm sido uma forma de abordagem por nós há muitos anos e só agora, penso, muito recentemente, é que está a dar frutos. Portanto, isto é um processo de mentalização que demora o seu tempo e, portanto, acho que é um grande desafio, quer para a Quercus, quer para todos nós, passarmos estes conhecimentos para que futuramente, não digo num momento imediato, mas futuramente possa haver esses resultados como nós quereríamos, para que possamos ter a tal sustentabilidade de que tanto falamos, mas que muitos acabam por não ter bem a noção da aplicação deste termo. Muito obrigada uma vez mais. Eu posso então complementar que é assim, temos que cada vez mais aprender fazendo. E esta interiorização, acho que temos que sair um bocado do contexto de sala de aula e de ir para o exterior e começar pelos recintos das nossas escolas a serem espaços renaturalizados. Vai ser necessário, inclusive, em algumas situações, retirar pavimentos que andam a ser colocados ainda, agora, em processo de requalificação. Calçadas, alcatrão e outro género de cimentos, betão, sei lá, lajes, enfim, uma quantidade de tipos de impermeabilizações e artificializações do nosso solo. E ter esta diversidade junto das escolas. Todas as escolas deviam ter uma pequena réplica, uma mini floresta. Se não têm assim tanto espaço, há sempre espaço para uma pequena sebe, uma bordadura. Se não há espaço, já dizia o Gonçalo Ribeiro Teles, se não há espaço para uma árvore, se ponha um arbusto. Se não há espaço para arbusto, se ponha uma flor. E acho que é por aí, nas escolas. Temos que trabalhar os vários públicos-alvo todos ao mesmo tempo. E eu sempre tive um apelo, muito sinceramente, quando ainda se falava tanto, já se faz educação ambiental no país há várias décadas. E desde esse momento eu senti sempre que nunca nos podíamos esquecer das pessoas idosas e dos adultos. Porque as crianças são o futuro, mas até lá chegar, já vão lá chegar com um futuro cada vez mais, não é? Com um legado cada vez mais destruído, não faz sentido. Portanto, a Quercus atua ao nível das políticas, ao nível das autarquias e das várias entidades responsáveis na gestão do território, nos multiplicadores também destes conhecimentos, e aí os professores também são importantes, mas temos que ultrapassar aqui barreiras com os próprios centros de formação de professores, as entidades que fazem formação, estão-se a abrir também aqui alguns caminhos para facilitar isto, e até chegar então às nossas crianças, mas isto tem que acontecer tudo um bocado ao mesmo tempo, porque não temos tempo mesmo para esperar
porque já há educação ambiental há muitos anos, e acho que ela não está a ser tão eficaz, e a própria Louisa Smith já falou nisso, talvez por causa de estarmos tão afastados da natureza, que esta compreensão da ecologia, que é muito mais do que ambientalismo, ecologia é uma compreensão, e por isso, mais uma vez, têm que ler este livro, que vai-nos dar aqui pistas, e não precisamos conhecer tudo, basta termos uma noção da nossa pequenez e da nossa falta de conhecimento ainda, para isso nos fazer ter mais respeito, e havendo mais respeito, muita coisa pode mudar. E então a Louisa Smith realmente questionava-se. Então já temos educação ambiental há 20 anos, este texto lembro que já foi há uns anos que ela escreveu, e porque é que ainda não mudámos assim tanto os comportamentos? Há inquéritos e que a maioria dos portugueses estão preocupados com o ambiente, mas não mudaram os hábitos. E eles próprios admitem que não mudaram os hábitos. E um dos motivos para isso acho que é um bocado isto, é o distanciamento das nossas vidas muito urbanas. E eu apercebi-me disso comigo própria. Eu lembro-me, eu sou nascida e criada e vivo na minha aldeia. Sou galinha do campo, como costumo dizer. E apercebi-me da urbanização da minha mente quando me apercebi, por exemplo, dos alimentos silvestres. E eu descobri os alimentos silvestres quando comecei a questionar-me como é que chegámos, por causa também do ativismo, do trabalho na Quercus e da plataforma Transgénicos Fora, e porque é que temos esta agricultura e como é que saímos disto, venho a descobrir as nossas origens, os alimentos ancestrais. E afinal a natureza dava-nos aquilo e nós simplesmente pisamos ou envenenamos e vamos gastar o nosso dinheiro naquilo que está nas prateleiras dos supermercados. Portanto, isto é um exemplo. E acho que é um bocado isto, estimular a nossa capacidade de observar. Somos animais de emoções e só aquilo que as nossas emoções retiverem é que vai ficar cá. Não é informação. Nós não temos falta de informação. Temos excesso de informação, também de informação contraditória, é verdade, e, sobretudo, também de muita informação inútil. E as redes sociais são um potencial enorme, mas também são um problema. Portanto, isto é sempre aqui um jogo de um equilíbrio de opções e de prioridades. Muito obrigada, doutora. Eu vou colocar aqui duas questões que foram colocadas por escrito, antes de depois passar a palavra ao companheiro Joaquim. Vou então relacionar, eu acho que as duas estão relacionadas. Uma é da Sara Ferreira, que pergunta: sendo as abelhas um dos grandes polinizadores, é possível replicar facilmente as colmeias? E a outra questão, que eu acho que está relacionada, mas não sou eu a oradora, a especialista, a questão é: as abelhas se estão em vias de extinção? As abelhas selvagens, sim, na Europa. A abelha doméstica é o que domina. Mas há uma formação desenhada para o cidadão comum da apicultura doméstica que a Quercus tem. Eu não sou formadora desse projeto, mas fica aqui esta referência. É uma questão de ir acompanhando o site, não sei quando é que haverá a próxima ação, mas sim, sei que as colmeias são relativamente fáceis, mas lá está, pelos tais problemas, basta que às vezes a autarquia pulverize os passeios ao lado e isso pode logo perturbar aquela colmeia, e as coisas estão muito bem, de repente uma colmeia inteira pode morrer. A falta de alimento, se corta de excessiva vegetação, portanto, há que, quando se pensa numa colmeia, tem que se pensar nas condições que as abelhas possam ter para se alimentarem de forma saudável, porque para elas serem saudáveis precisam ter diversidade de flores, de várias espécies, arbustivas, herbáceas, tudo.
Vou então agora passar a palavra ao Joaquim Beja Simões. Boa noite. Perdão. Parte da resposta que, enfim, eu estaria à espera já está dada. Portanto, a minha questão é muito simples. Quer dizer, ultimamente, de facto, tem sido chamada a nossa atenção para o grave problema da possibilidade de extinção ou probabilidade de extinção das abelhas domésticas. E os apicultores têm estado muito preocupados com isso. A minha questão é esta, recentrando exatamente na questão das abelhas domésticas. Quando é que, ou por outro lado, se tem vindo a ser extintos procedimentos com pulverização, com inseticidas, etc., etc., como é que agora surge esta questão? Qual foi a linha vermelha, digamos assim, que foi ultrapassada para que este problema entrasse na agenda do dia? Porque, de facto, as abelhas existem há milhões de anos, têm vindo, como disse atrás, têm vindo a ser diminuídos as ameaças, nomeadamente em termos de fertilizantes, em termos de inseticidas, e surge agora o problema com esta dimensão. Portanto, no fundo, talvez, qual é a causa próxima e qual foi a linha vermelha para se fazer soar as trombetas do aviso? Muito obrigado. Pronto, mais informações mais detalhadas haverá numa campanha que é salvar as abelhas, salvar os agricultores. Save the Bees, é uma campanha internacional. A linha vermelha terá sido mesmo com esta agricultura intensiva que se pratica na Europa, que há países com graves problemas de falta de serviços dos polinizadores, que têm estado então a estimular estas práticas de não corte das ervas das bermas, das estradas, e de criar mais estímulo à biodiversidade em áreas urbanas e não só, mas as políticas, há aqui jogos de forças e o lobby dos pesticidas ainda tem prevalecido e concretamente aqui em Portugal assistimos uma coisa muito curiosa, que é a estratégia europeia para a agricultura, que é de prado ao prato, com metas muito concretas, por exemplo, até 2030, 25% da agricultura na União Europeia ser em modo biológico, e o nosso governo, o nosso Ministério da Agricultura anuncia metas, ficamos assim a olhar para elas, porque não estão nada alinhadas com esta estratégia. Por exemplo, que 50% da agricultura seja sustentável e utiliza-se o chavão sustentável, inclusive para o olival intensivo, por isso pode-se usar para isso, se quisermos, se houver ali a pulveriza de herbicidas nas linhas e preservar, nem que seja uma faixa minúscula nas entrelinhas, já se considera que é sustentável, por exemplo, e que tem inclusive apoios agroambientais. Portanto, isto não vai correr bem. Portugal não está assim numa situação tão grave como outros países europeus. O alarme tem soado noutros países europeus, aliás, como tem soado na questão dos transgénicos. Nós, portugueses, ainda estamos pouco alertados para esta realidade, no entanto, estamos a comê-los, e tem sido os países mais da Europa do Norte, sobretudo França, Alemanha, que têm estado mais atentos a isto e também a sofrer mais as consequências, porque são potências agrícolas e também têm ainda os dois lados a funcionar. Por um lado, um mercado cada vez mais forte no biológico, mas ainda continuam a ser dos países que mais pesticidas utilizam na sua agricultura. Portanto, está a haver aqui uma clivagem, digamos, esta mudança de paradigma é como um parto, não é? Tem sempre as suas dores e vamos ter que agora
nos esforçarmos e empenharmos todos para sermos mais objetivos e conseguir levar a melhor porto a orientação. Obrigado. Olha, então, próxima questão de Anabela Dureis. Será verdade que o uso das tecnologias, nomeadamente os telemóveis, que funcionam por ondas vibratórias, influenciam na orientação das abelhas? Sim, sim, há vários estudos que o comprovam. E, portanto, imaginem o impacto ambiental que isso tem. Aliás, e nós também estamos a sofrer com isso. Nestas pesquisas que eu também andei a fazer sobre a Covid, dei com um site de uma investigadora norte-americana, não é um dado científico, não está publicado, não foi revisto pelos pares, mas ela fez um exercício que foi de verificar a percentagem de casos Covid e de mortalidade nas cidades americanas que já têm o 5G instalado. Nós aqui em Portugal ainda estamos a falar nessa tecnologia, ainda estamos a dar os primeiros passos, mas na América já há algumas cidades que têm a funcionar, e ela chegou a verificou isto, que a mortalidade era ao dobro nas cidades que já tinham o 5G instalado. Portanto, já há muitos estudos científicos sobre os campos eletromagnéticos, e agora esta fuga para a frente com o 5G, e já se fala do 6G, estamos a abrir aqui uma caixa de Pandora que não podemos subestimar, dizer do género, mas já temos os telemóveis há tantos anos e já têm tantas antenas e ainda cá estamos, como se está a ver, não é? Com a saúde cada vez a degradar-se, e isto tudo vai somando, não podemos afirmar que é só disto, mas isto é uma mistura de vários fatores, é uma artificialização dos nossos espaços, é os campos eletromagnéticos, é mais contaminação de pesticidas. Não nos podemos esquecer, por exemplo, de um facto muito importante, que é, as pessoas dizem que, e às vezes nos agricultores há muito essa mentalidade, eu já uso pesticidas há tantos anos, ainda estou aqui, outros, eu tive um cancro, olha, e ainda me safei. Estamos a falar de pessoas, por exemplo, na casa dos 70, às vezes 80 anos. Mas é preciso não esquecer que um pormenor que faz toda a diferença é que a geração química, ou seja, as pessoas, os bebés que nasceram já em ventre contaminado e que beberam leite materno contaminado, são os da geração pós 25 de Abril. Aí é que a nossa agricultura começou a usar pesticidas. Ou usar mais, pronto. E estão agora na flor da idade. E não é por acaso que doenças, como eu digo, há muita coisa aqui ao mesmo tempo. E como médica veterinária, sei que as doenças são muitas vezes multifatoriais, não é? Mas no caso do cancro, a contaminação ambiental, nomeadamente por radiações eletromagnéticas e campos eletromagnéticos, têm a sua influência e, portanto, não é por acaso que nestas idades as doenças que estamos habituados a associar a pessoas mais idosas estão a aparecer cada vez mais cedo. E daqui por mais 10 anos estou convencida que isto vai nos abrir ainda mais a consciência daquilo que estamos a fazer hoje. Obrigada, doutora Alexandra. Vou então agora passar a palavra, eu acho que é o Angelino, será? Estava aqui no ar, acho que é o Angelino e não o Carlos Ferreira. É o Angelino. Eu como antigo apicultor amador, tenho uma especial apetência para acompanhar estas coisas das abelhas e tenho alguns amigos apicultores. E eu tenho uma pergunta muito específica para a senhora doutora, que era se ela conhece alguma maneira mais, digamos, científica ou técnica ou tecnológica de combater a chamada vespa asiática, que eu penso que neste momento é a maior preocupação que existe para todos os apicultores, nomeadamente
os apicultores amadores, que normalmente têm colónias bastante pequenas e que se debatem com esse flagelo terrível que é a vespa asiática. Portanto, fala-se em produtos que as próprias vespas conduzam para os ninhos, para eliminar os ninhos, etc, etc. Gostaria de saber se há algum avanço tecnológico, enfim, de última geração para resolver este problema, que esse sim é um problema enorme para as colónias de abelhas. Sim, eu não sou a pessoa indicada para falar desse tema tão específico. É um assunto que se calhar também terei que aprender mais, mas a falta de alimento é aqui uma questão sensível e as vespas vão atacar tanto mais quanto mais dificuldades tiverem, não é? E realmente ter estes espaços tão perturbados, não é? A mobilização de solo, tanto desmação, isto é um desequilíbrio a tantos níveis que vai dificultar o controle destas ditas pragas. Portanto, as pragas saem do controle quando há descontrolos a vários níveis do ecossistema, mas confesso que também não lhe sei ajudar muito mais. Obrigada, doutora Alexandra. Eu, entretanto, tendo em conta a hora, e a pergunto se há mais alguma questão que queiram colocar. Não temos aqui. Então, resta-me, que não é pouco, agradecer a generosa, isto não são, parecem, daqueles que nos acompanharam até agora, realmente tem sido quase difícil encontrar as palavras para que não haja aqui uma repetição, mas efetivamente há aqui uma palavra que é sempre a questão da gratidão e a generosidade com que os diversos palestrantes, e a doutora Alexandra foi disso exemplo, e a generosidade também da entrega e da paixão daquilo que a move. Portanto, não é apenas representante de uma entidade, acho que não está aqui enquanto como apenas representante, mas realmente sendo eu também vindo do campo, vindo eu da zona de Tondela, tanto me revi em várias das questões que aqui colocou e o quanto a confusão me faz me passar por uma rua, não tendo os seus conhecimentos, mas para mim, quando vejo uma poda radical, para mim é ferir árvore. Portanto, é pensar que é fora do tempo, tenho conhecimento suficiente para perceber que é fora do tempo, que é em demasia e que a árvore fica ferida, nota-se perfeitamente que ela não se vai desenvolver e já são poucos aqueles que inclusivamente sabem fazer a poda para não ferir a árvore. Isto palavras ainda da criança que fui, de subir às árvores para fugir dos meus pais. Que era a área onde eu mais gostava de estar, era realmente em cima das árvores, por acaso nunca caí, não sei como, mas efetivamente o quanto é a diferença de alguém que teve a sorte, que é mesmo assim, de viver no meio do campo e estar habituada a tudo isto que é um fenómeno natural, e quanta confusão faz efetivamente a questão do que era a limpeza, como se faziam antigamente a limpeza das matas e das florestas, com animais, ou pelas próprias pessoas, porque havia um aproveitamento dos produtos naturais, e isso fazia verdadeiramente a política dos R's, que agora é às vezes repuxada, e o quanto realmente agora dói as medidas que fazemos, mas efetivamente a par disto, a quantidade de reflexões que me obrigou na minha pessoa a pensar em quantas são as ações que eu terei de mudar, que posso mudar a uma pequena distância apenas de uma decisão nossa. E que realmente... Só terminar, além de agradecer também, a gratidão é mútua, penso, dizer o seguinte, que precisamos de nos motivar e nada melhor do que fazer coisas em conjunto. O facto do confinamento acho que veio trazer o lado positivo de usarmos mais estas ferramentas e, portanto, não estamos aqui, obviamente, a diabolizar tecnologias, não é? Senão não estaríamos aqui sequer. Agora que temos que saber usar com moderação e com equilíbrio, claramente, e vamos ter agora que passar a este frenesim do mundo virtual para o mundo real.
e material, não é? Portanto, agora vamos ter mesmo que pôr as mãos nas sementes, na terra, e porque senão, para gerir, para cuidar da nossa paisagem, não se consegue olhar para ecrãs, tem mesmo de ser no terreno. E vamos precisar de sermos muitos. E estamos aqui num desafio enorme porque não há meios suficientes, mas temos que começar para algum lado. E temos que olhar para aquilo que estiver mais próximo e ao nosso alcance. Não vale a pena a gente se preocupar com aquilo que não consegue fazer. Preocupemos com o canteirinho, com o tal recinto da nossa escola, com a tal zona próxima do nosso local de trabalho, com o nosso jardim, começar a olhar, a ver como é que pode fazer de maneira diferente. E com todo o gosto teremos que arranjar então oportunidades para estarmos na natureza, a observar, a conhecer algumas das espécies e a desfrutar desta gratidão, desta generosidade, aliás, e estarmos gratos por isso, que a natureza nos vai sempre brindando. E portanto, nós só temos mesmo é que estar atentos e fazer em conjunto, sermos arquitetos da natureza também. Muito obrigada, doutora Alexandra. Da nossa parte, e não podendo, falando como Lion e não em representação dos Lions, a nossa promessa, pelo menos da minha parte, tirei aqui a ideia que já andava há algum tempo de fazer o tal hotel, que realmente tenho essa possibilidade e vou aprender um pouco mais para poder fazer um verdadeiro hotel, um spa. Vou tentar fazer um spa, realmente, que é uma boa maneira de conseguir contribuir. Ana, queres? Eu dou, entanto, parabéns, muito obrigada, e dar aqui os parabéns ao Lions Clube da Águeda pela organização, e vou deixar aqui a Ana Maria. Parabéns. Desculpem, eu há bocadinho esqueci, estava à espera que o meu companheiro de direção, Raul Silva, pertencente também à Quercus, que foi o facilitador da doutora Alexandra estar aqui, quero também publicamente agradecer-lhe o seu contributo, portanto foi excelente uma vez mais a comunicação, aprendi imenso e espero que nos ensinem muito mais a fazer os tais hotéis, a podermos criar um ambiente mais sustentável e desafio a poder eventualmente fazer um outro webinar na próxima direção das plantas comestíveis. Seria muito interessante poder honrar-nos com esse webinar. Ou presencial, quem sabe, se isso for possível. Muito obrigada uma vez mais. Obrigada, Raul. Podem começar por espreitar o canal no YouTube. Eu vou colocar aí o link. Ora bem, aqui está. Eu vou partilhar convosco aqui o link do canal no YouTube. Já tem assim uma pequena mostra de algumas das espécies. Isto é daquelas áreas em que é mesmo preciso ir para o campo. Fazer assim o webinar é só despertar o interesse porque não se vai assim aprender muito mais, não é? Sem estar a olhar para as plantas é mais difícil. Ora, com este último desafio da doutora Alexandra, mais uma vez a nossa gratidão por ter aceito este convite e por quanto nós aprendemos consigo, e deixar aqui então presentes estes vários desafios e pelo menos vamos tentar concretizar, não é tentar, vvamos fazer por concretizar e consciencializar, e realmente não deixa, como disse, estas plataformas também serem passíveis, lá está, não tornar tudo como demónio, mas efetivamente pelo menos permite-nos que nós consigamos aprender uns com os outros e conseguimos com isso chegar mais longe e fazer algo concretamente pelo mundo em que vivemos. É muito aquela frase de que o mundo não nos pertence, pertence aos nossos, e o que é certo é que eis o que andamos a fazer. Mais uma vez, muito obrigada, doutora Alexandra, e os parabéns então ao Lions Clube da Águeda pela concretização
mais este webinar. Dou então por encerrado o webinar de hoje e agora sim, desta vez do ciclo, que afinal não foram 5, mas de 6, webinars promovido pelos 5 clubes da Divisão 8 do Lions Clubes do Centro-Norte de Portugal, e despeço em nome como Presidente da Divisão 8 de todos, que se mantenham com saúde, em segurança e cuidem do ambiente que é a nossa casa. Muito obrigada a todos e uma boa noite. Obrigada. Obrigado. Parabéns.